Não vou fazer isso, ninguém me obriga. Ah, não, porque a bebida, eu não vou beber, não adianta. Ah, fulano está bebendo, fulano que beba. Eu estava vendo, eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu me lembrei agora, vou contar rapidamente, que ainda tem meia hora ali. Aí, um amigo meu lá da minha cidade, ele trabalhou 30 e poucos anos na Volkswagen em São Paulo. E nos últimos anos de trabalho, ele começou a tomar uma cervejinha. Né? Ainda hoje eu vi que a pior de todas as drogas do mundo é o álcool. É o álcool. Eu vi recentemente. Essa história de cervejinha é uma hipocrisia. É droga. Uma dose de uísque é droga. Só é lícito, né? Mas a ilícita é o mesmo efeito. Então, ele começou tomando aquela cervejinha e tal, e lá vai, e foi aumentando, porque a bebida ela tem essa característica. Você não começa tomando logo uma garrafa, é uma dose, duas, três, e vai aumentando. E chegou a um ponto, né, que ele estava já tomando pico nas veias, drogas mais fortes e tal, porque a droga, a princípio, ela libera as endorfinas, mas depois você tem que tomar uma dosagem maior para liberar aquela mesma quantidade de hormônios, e vai sempre aumentando a quantidade. Então, chegou a um ponto que o pessoal da fábrica, da Volkswagen, ele já trabalhava lá há 32 anos, 33, disse, olha, você foi um funcionário excelente, não é mais. Você está faltando muito na segunda-feira, você diminuiu muito a sua produtividade, e a gente sabe qual é a razão, o uso da droga. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai demitir você, tá certo? Mas não vai abandoná-lo. A gente vai pagar a uma associação aí durante 4 meses para você fazer um tratamento de desintoxicação. Se você melhorar, volta para trabalhar. Se não, a escolha é sua. E fizeram isso. E ele foi. Isso é uma história real, o colega contou. Ele foi, passou 4 meses lá, a empresa pagou tudo certinho, né? Aí depois ele voltou a trabalhar na empresa. Mas um dia convidaram ele para ir para um churrasco, os amigos, né? E bora e tal, ele foi com a esposa, já um filho adolescente e tal. E chegou lá na hora da bebedeira, a turma, chega rapaz, toma só uma cervejinha, só um gole e tal, e vem cá, deixa de ser frouxo, tu estás sendo dominado pela mulher, e aquelas coisas, aqueles insultos, né? Aí ele chegou para a esposa e disse, olha, só tem 2 soluções. Ou a gente vai embora agora, ou eu vou beber. E aí ela disse, não, a gente vai embora agora. Aí foi, no outro dia, ele foi falar com a psicóloga, né, que tratava dele. Ela disse 2 coisas que eu achei interessantíssimas. Ela disse, olha, sabe por que a turma estava insultando você e incentivando você a beber? Ele disse, não. Ele disse, por uma razão simples. Você fez uma coisa que eles não têm coragem de fazer, que é abandonar o álcool. Então, como eles estão lá no fundo do poço, quem está embaixo só puxa para baixo. E sabe qual é a segunda coisa interessante? Ele disse, não, vou lhe fazer uma pergunta. Qual é melhor, ser dominado pela mulher ou pela bebida? Porque a mulher só quer o seu bem, né? E a bebida vai levar você fatalmente com a desgraça de novo. Então, eu achei essa história bem interessante, porque esse cidadão hoje, nunca mais, ele disse, olha, nem água mineral eu bebo mais porque vem engarrafada. Não quero mais saber de bebida de qualidade nenhuma. A água é brincadeira, né? Mas assim, isso muitas vezes a gente passa por uma situação difícil para desenvolver o nosso senso moral. Por isso é que Kardec dizia o seguinte, compreende melhor o Espiritismo quem tem o senso moral desenvolvido, porque a consciência que ainda está no nível sensorial tem muita dificuldade de entender a doutrina espírita. E mais dificuldade ainda de entender a mensagem de Cristo e seus evangelhos. Então, se você é uma pessoa muito ligada ao material, dificilmente você vai entender a doutrina espírita. E pior ainda, os ensinamentos de Jesus. Porque, se você prestar atenção, os ensinamentos de Cristo e os evangelhos obedecem uma sequência. Uma sequência que eu descobri recentemente. Certo? Que sequência é essa? Veja, quando Jesus pede o seguinte, ele pede para que a gente amemos o nosso inimigo. Não é? Ele não pede isso? Ame seu inimigo, é dos pedidos de Jesus. Mas só que tem um detalhe. Para que eu ame o meu inimigo, eu tenho que perdoá-lo.
É uma sequência. Eu não posso amar o inimigo se eu tenho raiva dele, se eu tenho ódio, se eu gero um terror quando eu vejo aquela pessoa. Tem gente, não, eu perdoei fulano. Quando você vê ele, você fica vermelho, o coração acelera, você não perdoou. Isso é só da boca para fora. Então, para que eu perdoe uma pessoa, para que eu ame, amar, não é andar de braço, desejar o bem, para que eu ame uma pessoa, eu tenho que antes perdoá-lo. É uma sequência. Então, veja, seguindo o raciocínio espírita, se alguém praticou uma injustiça comigo, se alguém me fez um mal, eu tenho que entender que na Terra existe injustiça, mas não injustiçados. Veja que pensamento interessante. Na Terra existem injustiças, mas não injustiçados. Se eu fui atacado por alguém, eu não sou injustiçado. Eu precisava passar por aquilo. É uma provação, tá certo? Eu fiz algo nessa ou em outra vida que eu preciso passar por aquela situação. Então, eu não sou injustiçado. Tem injustiça, mas eu não estou sendo injustiçado. Se alguém, eu fiz um favor, uma caridade, e a pessoa atira pedras em mim, eu preciso passar por aquilo. É isso que a gente tem que entender na filosofia espírita. E enfrentar aquela situação com resignação e entendimento. Tá? Resignar-se é a gente sofrer sem blasfemar. Saber que eu estou sofrendo porque eu preciso passar por aquela situação. Eu fiz algo perante a justiça divina, se não nessa vida, fiz em outras, que me levou a passar por aquela situação de sofrimento. Porque se não fosse assim, Deus seria injusto. Por que é que eu estou sofrendo se eu não fiz nada? Como não fez nada? Você não fez nada agora. Você fez e esqueceu, se não nessa e outras vidas. Mas você precisa de passar por aquilo. Então, sofrer com resignação é aceitar o sofrimento e saber que aquilo passa, como diz Chico Xavier, olha, tudo passa. Vamos enfrentar, vamos orar, como disse a nossa irmã Ivanice, para que tenhamos forças de vencer mais aquela situação, mais aquele problema. Então, aceitar o sofrimento com resignação é perdoar, tá certo? E terminar por amar aquela pessoa como Jesus pediu. Veja que tudo é uma sequência. Se você não perdoa, você não ama, você não quer ver aquela pessoa e volta tudinho, né? Então, tem muita gente que diz, olha fulano, eu odeio fulano. Você já viu alguém dizer isso? Eu odeio fulano. Olhe, nunca diga isso. Sabe o que é que isso significa? Quando você diz eu odeio fulano, você está dizendo, eu quero voltar com esse fulano várias reencarnações para aprender a amá-lo, aprender a perdoá-lo e aprender a conviver com ele. Veja que coisa, não diga isso, porque você vai acontecer fatalmente. Lembre-se que você não sai desse planeta enquanto você não pagar o último centil, o último tostão, tá? Então, se você odeia aquela pessoa, não diga, tá certo? Porque você está alimentando um processo, está atraindo energias ruins para a sua presença, está alimentando um processo muito ruim e está pedindo para vir outras reencarnações com ele. Eu tenho um parente na minha família, eu digo, olha, na próxima você vai vir com elas, Deus me livre, Deus me livre. Mas como Deus me livre? Você não está dizendo que ele é ruim, que ele não presta, então você vai aprender a amá-lo, né? Agora está longe, mas eu não quero mais voltar, é por isso que eu não gosto do espiritismo e tal, não. Você não gosta hoje, mas vai aprender que vai ter que perdoar aquela pessoa, porque não adianta, como é que você vai fazer uma prece, uma oração com o coração cheio de ódio? Né? Não vai, essa prece não chega nem na porta, quanto mais nos espíritos superiores. Né? Então, é interessante a situação. E outra coisa, quando você perdoa, você sai do conflito, você sai da situação. Ainda ontem eu dizia isso a uma pessoa que eu estava dando umas instruções. E se você está com muita raiva, você perdoe, deixe para lá, porque quando você faz isso, você se subtrai do conflito. E a pessoa que lhe fez raiva, lhe fez ódio, ela vai ser contemplada pela lei de ação e reação e de causa e efeito, ela vai ter que resgatar diante de Deus o mal que ela lhe fez. Mas você perdoando, você já se livrou de todo o mal, né? Você ter raiva de uma pessoa equivale mais ou menos a você tomar um copo de veneno e querer que ela morra. A raiva está com você, a outra pessoa não está nem aí. Tá? É o caso como Jesus nos deu esse exemplo, né, na hora da crucificação. O que foi que ele fez? Vou matar vocês tudinho? Não. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Né? Perdoou a todos aqueles que estavam crucificando. Ele deu uma razão, né, a Deus. Perdoai-o, Pai, perdoai-o. Só isso não. Perdoai-o por quê?
Porque eles são ignorantes, não sabem o que é que estão fazendo, não sabem a quem ele está crucificando. Tá? Por isso que Deus, Jesus, pediu para o perdão, para que fosse perdoado. E Jesus saiu dessa situação, né, voltou ao mundo espiritual, e as pessoas que o crucificaram, talvez tenha até algum de nós aqui que jogou pedra na cruz, está ainda nesse mundo reencarnando, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar. Não se apressem não, só vai sair daqui quando vocês estiverem bem evoluídos. Eu estava dizendo a um parente meu, eu já estou abrindo um loteamento lá no umbral. Quem morrer, né, vai lá, já tem uma casinha pronta e tal. Aí, mas no umbral depois vai para uma cidade melhor, né? Só para receber vocês. Eu não, eu já estou com as asinhas de anjo, acho que eu vou direto para o céu. Bom, provas, segundo motivo pelo qual nós viemos a esse mundo. Provas e expiações. Tá? O mundo físico em que estamos transitando, em que estamos vivendo, né, permite vivenciar situações, como já disse, que nós precisamos de enfrentar. Tá? São as provas, são os desafios escolhidos antes de reencarnar. Veja que interessante. Alguns espíritos, a maioria, pode escolher os desafios que vão passar agora na vida, né? E também na vida atual. E servem as provas para testar e fortalecer as nossas virtudes. Imagine se você, minha irmã, chegar e disser a Deus e aos espíritos superiores: olha, eu sou uma pessoa paciente, eu sou virtuoso na questão paciência. Imagine quem é que Deus vai colocar junto de você. Pessoa bem complicada para testar a sua paciência. Porque ser paciente no meio de pessoas boas é muito bom, né? Eu quero ver a paciência no meio de pessoas desequilibradas. Aí você, sim, vai testar a sua paciência. Você disser: não, eu já venci o quesito alcoolismo, não bebo mais. A partir daquele dia vai chover de convite para você beber. Tá certo? Aí na semana passada eu falava com um amigo meu, ele é um pouco obeso, e ele disse: olha, Antônio, eu posso tomar conta de uma loja cheia de ouro, de dinheiro, de tudo. Eu presto conta exatamente. Mas, pelo amor de Deus, não me bote dentro de uma lanchonete. Eu não resisto. Aí eu disse: realmente, você ainda está fraco nesse quesito alimentação. Né? Mas nos outros já evoluiu. Todos nós somos assim, né? Então, são as provações que nós passamos. Todo instante, nós estamos sendo testados. Expiações. O que são expiações? Expiações são oportunidades de reparar os erros do passado. Tá? Sempre redirecionando o espírito para o lado do bem. E as expiações não são castigos, são processos educativos. Tá? Muito sofrimento, todo sofrimento que a gente passa, muita gente diz: você não tem medo dos castigos de Deus? Deus não castiga ninguém, né? Deus é amor. Quem se castiga somos nós quando tomamos o caminho errado. Então Deus é puro amor, Deus não castiga ninguém. A gente se castiga a nós mesmos quando erramos. Então, as expiações são a oportunidade de reparar os nossos erros, e só tem sentido a gente sofrer enquanto a gente não aprende. Aprendeu, acabou. O sofrimento, a dor, que é a nossa companheira, a professora, a mestra, nos abandona. Então, meus irmãos, durante todos esses anos, enquanto humanidade, de caminhada nesse planeta, nós já testamos várias formas de evoluir. Várias formas. Por exemplo, a violência, a guerra, o desprezo, a separação, a ganância pelo poder, o orgulho, enfim, todas as filhas do egoísmo. E não encontramos nem a felicidade individual, nem a felicidade entre as nações, e nem sequer a paz. E só resta, então, meus irmãos, nós vamos entender dessa forma que a única oportunidade, o único meio que a gente pode obter para a paz e para a felicidade é o amor. O amor é a única e a última saída que nos resta, tá certo? É a única que pode nos livrar dos sofrimentos e nos conduzir à paz. E vejam que até o progresso científico, tecnológico, tem realmente trazido muito conforto e muito bem-estar. Mas nem ele ainda foi capaz
de fazer o homem feliz. De fazer o homem feliz. Então agora nós vamos falar exatamente sobre as missões, que é o tema da palestra de hoje. Veja que tudo isso até agora foi só a preparação. É brincadeira. Mas as missões. Então, a gente vai começar dizendo que todos nós temos uma missão. Aliás, uma missão não, nós temos várias missões. Tá certo? Por exemplo, não precisa de ser grandes missões, não. Uma dona de casa que prepara comida com amor, com prazer, é uma missão. Um pai de família que trabalha honestamente para sustentar o lar, é uma missão. Um agricultor que trabalha no campo produzindo alimentos, é outra missão. Então, nós viemos aqui a esse mundo em missões, todos nós temos missões, porém, alguns espíritos reencarnam com missões especiais, com algumas missões maiores. Por exemplo, com a missão de ajudar as pessoas ou um grupo de pessoas. Vou dar um exemplo: Madre Teresa, Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier, foram espíritos que encarnaram com a missão de ajudar uma pessoa, não, um grupo de pessoas, uma sociedade. Tá certo? É um tipo de missão de grandes espíritos, de espíritos com grande evolução. Tá certo? Temos também aqueles espíritos que encarnam com a missão de contribuir com conhecimentos. Nós temos aí Sócrates, Albert Einstein. Albert Einstein dizia: eu acredito no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. Então, ele era um cientista e era um filósofo ao mesmo tempo. Então, ele tem que trazer conhecimento. Criou a teoria da relatividade, criou aquela famosa equação da energia igual a massa pela velocidade da luz ao quadrado, a teoria e muitas outras coisas. Veio ao mundo com a missão de trazer conhecimento. Allan Kardec, Thomas Edison e tantos outros espíritos que vieram em missões especiais. Porém, a missão de influenciar e guiar moralmente a humanidade é a missão de Jesus e de trazer a lei do amor. A humanidade passou por 3 grandes momentos até hoje. Primeiro momento, Moisés com as leis civis e leis morais. Segundo momento, Jesus com a lei do amor. E no terceiro momento, o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, com as leis de conhecimento racional. Então, desejo a todos um feliz 2026, que ele nos traga os bons momentos de paz, de fraternidade, de amor, de felicidade. É o que eu desejo a todos. Mas olha, se você quiser ter um ano com muita paz, com muito amor e com muita felicidade, procure vivenciar os ensinamentos de Jesus. Isso que durante todo o ano foi dito aqui no centro, fazendo dos evangelhos, como já disse, um roteiro para a sua vida. Eu sempre costumo dizer, olha, 2026 não vai ser bom nem ruim, vai ser o que você fizer dele. Quer dizer, se você tomar a iniciativa na prática do bem, você vai ter um ano bom. Se não, você vai ter um ano de acordo com a sua colheita. Então, se você escolher o bem, 2026, você terá uma colheita bem melhor, tá certo? E você vai descobrir que ser feliz é uma decorrência natural de ser bom. E aí todos haveremos de praticar a lei do amor. Muita paz a todos.